Olá, seja bem-vindo ao canal HP Akhenaton. Hoje nós vamos falar sobre uma composição leopardo e coruja. Nós estamos numa série de composições, nós vamos estar falando sobre vários animais e da importância de se entender cada um deles e sua composição. Lembrando que a cada vídeo a gente vai colocando as formas como lidar com os arquétipos, e a minha preferida para um iniciante é a pessoa começar a trabalhar com grandes quadros, né? Quadros de qualidade, né? Fotos genuínas, bem molduradas, né? Do arquétipo escolhido, e seja também utilizando no computador ou no celular, mas o ideal é ter um local de destaque na casa, como um símbolo de ligação, um elo entre todos os seus desejos e tudo aquilo que você quer, né, para a sua vida, né, o que você almeja, né, os talentos que você quer incorporar. Mas antes eu queria falar com vocês sobre o processo da observação. As pessoas costumam dizer que a ressonância, ou aquilo que ressoa, somente é através de sons, né? A física, né? A física explica, né, que a ressonância é um fenômeno de um sistema vibratório ou força que conduz a outro sistema que faz oscilar, ou seja, é uma frequência, né, específica que ela vai se alinhando com você, e quando as duas se equilibram numa mesma faixa de reflexo, né, de retorno, ali você tem uma ressonância, né, aquilo que diz assim, a palavra harmônico já é uma redundância. Toda ressonância é porque já se harmonizou alguma coisa. O que poucas pessoas falam é sobre os grandes segredos que envolvem, por exemplo, a observação. Tudo aquilo que você observa influencia você profundamente, principalmente que a gente trabalha muito aqui, como Carl Gustav Jung fala, no inconsciente. Então, eu tenho algumas terapias exclusivas que, por exemplo, eu testo elas comigo mesmo, que é observar alguns vídeos, algumas imagens de forma diferente, a induzir ou causar uma ressonância de acordo com aquilo que especificamente eu desejo na minha vida, fortalecendo aquilo que a minha essência quer. Por isso que eu trato aqui na área de membros, tem o curso Vichara, né, auto-investigação, que é justamente para ajudar você a achar a sua essência e, através da sua essência, você fortalecer essa ressonância. Você sabendo utilizar tudo isso, como a gente vai explicando aqui vídeo a vídeo, você vai conquistando um espaço interior, cada vez facilitando mais as suas conquistas, ou facilitando o discernimento das maneiras de chegar aonde você quer. Por exemplo, quando nós vamos falar hoje sobre a coruja, o que a coruja quer dizer? Quer dizer que eu posso utilizar a coruja e o leopardo? Bom, a coruja, em primeiro lugar, se eu tivesse que responder para alguém, seria que o ideal de se utilizar a coruja é com o cavalo, porque o cavalo ele traz gerenciamento, né? Já o leopardo, ele tem aquela coisa da segurança, da escalada com segurança. Mas eu vou estar falando agora para a gente poder definir melhor essa composição dos arquétipos, para você saber utilizar isso da melhor maneira possível. Na minha visão, nos meus estudos, eu entendo que a coruja simboliza o conhecimento, a sabedoria, ou toda aquela parte da sua vida que você precisa de sabedoria e conhecimento para alcançar o êxito, ou para alcançar esse equilíbrio, ou para trazer essa ressonância na sua vida. É muito importante. Você não vai avançar como pessoa, espiritualmente falando, se você não começar a ter uma ressonância, seja diretamente com os sons, como a própria física explica, né? Que é as amplitudes e frequências específicas que você vai colocando na sua casa, ou seja, trocando o tipo de som que você ouve, é uma parte importante, mas também com o visual. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui eu já vi acontecer. Eu tinha um rapaz que eu dava orientação para ele, eu conduzi
rapaz a um ambiente específico que eu acreditei que traria a ressonância para ele. No caso, esse cara é um grande amigo hoje, né, o Rafael. Ele passou num concurso público na época difícil, né, para ele, e graças a Deus ele está empregado, né? Eu acho que já falei dele em alguns vídeos, mas eu notava que assim ele não conseguia entrar na frequência ainda daquela de estudar, de entrar em contato com o estudo. Então eu peguei ele, levei ele numa condição que provocasse aquela ressonância, ou seja, é como eu sempre falo, eu já falei isso para minha companheira Luciana, que quando você pega alguém, um filho, e leva ele para outro lugar, você muda internamente dentro dele toda a ambição dele, pois ele conheceu alguma coisa superior ao ambiente que ele vive. Por exemplo, você pega um jovem que mora hoje numa periferia de São Paulo. Se ele não tiver contato com outro ambiente em que provoque nele a ambição de mudança, onde ele já foi naquele local e encontrou a pessoas diferentes, conteúdos diferentes, arquétipos diferentes. Aí que está o grande segredo. Você leva essa pessoa e ela tem contato com arquétipos diferentes. Aí que eu falo para você que começa a mudar quando ele tem contato com essa ressonância, seja visual ou auditiva, porque às vezes até escutando alguém que tem uma formação diferente, que tem um conteúdo pacífico diferente. Por isso que é muito importante às vezes você estar na presença de algumas pessoas sábias, você vai em conferências, às vezes é muito diferente de você estar num YouTube. Ajuda muito o conhecimento teórico, né, que você adquire, mas algumas coisas têm que ser olho no olho, né, vibração a vibração, ressonância a ressonância. Com certeza é um resultado totalmente diferente. Então, quando eu estimulo a pessoa a estar escolhendo este animal que tanto se identifica, é porque há algo dentro dessa pessoa que ela sabe que precisa e que ela tem a capacidade de desenvolver para fora. Então, com isso, a gente trabalha utilizando os animais de poder. Na minha visão, que é uma visão mais que a do xamã, que é aquela visão daquele mestre, né, que infelizmente hoje a maioria dos jovens não querem sofrer as influências dos arquétipos e sofrem todos os dias. Só que toda a influência que está à volta deles somente os serve para escravizá-los dentro do consumismo, dentro dessa necessidade, pois sem tais necessidades a pessoa se sente tediosa e infeliz. As emoções precisam ser fortes e quase sempre todas elas mexem com as químicas cerebrais, provocando hiperexcitações. E aí nesse ponto é onde a pessoa, depois no estado de vigília, ela não aguenta mais ficar. O estado de vigília, para quem acompanha os nossos estudos aqui na área de membros, sabe do que eu estou falando, né? O estado é o estado em que a gente vai encontrando no cantinho mágico, né? Então a gente vai desenvolvendo o estado de vigília. Mas o tédio hoje é tão grande, o descontentamento é tão grande das pessoas que elas não conseguem mais ter esse tempo de observação. É tido que se eu levar uma pessoa num ambiente diferente e ela não ter ainda a capacidade de observação, se eu detectar que ela não consegue ainda observar, eu não levo. Ainda não começo nesse segundo nível de tratamento. Porque veja só, enquanto você ainda não definiu qual o seu principal animal de admiração, seu animal de poder, não perca seu tempo indo atrás comprando um pôster, um quadro, né? Vá primeiramente definindo que grande poder você gostaria, é foco, é atitude. Quando você olhar para aquele animal, você vai sentir uma ressonância que ele sempre vai te fazer lembrar do que você precisa ter, do que você precisa vencer. Lógico, depois você vai precisar harmonizar, criar uma ressonância em cima disso, porque senão todas as partes negativas, adversas daquele arquétipo também irão se manifestar. E isso também aqui a gente vai falando, podcast a podcast, vídeo a vídeo, né? O assunto está longe de terminar, a gente tem muito que falar ainda, mas eu vou pouco a pouco dando doses para vocês começarem a compreender aquilo que nós estamos falando. Nesta aula eu quero deixar
bem claro que a ressonância é um fenômeno físico, né, que não tem nada de místico, excepcional, né? Na verdade, o místico é aquele que estuda justamente os fenômenos naturais, é esse mago da magia natural, né, que eu trago para vocês. Não se atenham somente que a ressonância é um sistema, né, de som, um sistema que oscila, um tipo de ondas, né? Ele também é o visual, a formação arquetípica também é uma onda, tanto que te leva uma informação ao seu subconsciente e o seu subconsciente devolve com um gesto, com uma atitude. Bom, vou encerrando por aqui, depois a gente continua esse assunto. Gostaria muito que você falasse: Carlos, estou aqui, porque eu vou acompanhar quem está colocando, o tratamento é diferente. Se você puder, se torne membro para participar do curso Vichara, tá? Digamos assim que é só uma área de aprofundamento, onde a gente fala um pouco, vai um pouco além mais do que a gente conversa aqui no canal. Então fica o convite. E se você puder compartilhar o trabalho via WhatsApp, eu vou ficar muito agradecido e vou sentir que você recompensou este esforço que eu tenho às vezes de montar este podcast. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno você.